moro aqui, neste quarto, com mais 2 voluntárias, porque a gente acha que tem que ser assim. O alívio tem nos estatutos que nós não queremos parasitismo nenhum. Nós moramos da mesma maneira como todos os moradores da terra. Cada quarto tem 3 camas. Os moradores moram assim e nós também. Faz 6 anos que eu cheguei aqui no Brasil. Eu sou suíça, nasci na Suíça, moro na Alemanha e cheguei em 88 para ficar um ano aqui, para organizar um trabalho para pacientes de AIDS. Comecei com um paciente na favela. Esse paciente se chamava Paulo. E eu nunca vou esquecer o Paulo. Foi para mim também o encontro com a pobreza que existe aqui nessa cidade do Brasil, nessa cidade de São Paulo. Quando eu cheguei, o Paulo estava já muito doente. Ele estava coberto de feridas, tinha um psoriasis. E a mãe tinha nada, ela gostava muito do filho e queria cuidar dele, mas não sabia como. E também não tinha nada para fazer um curativo, ela tinha nada, tinha pouca comida. E ela tinha só 3 lençóis. E como Paulo estava com muita diarreia, ela lavava os lençóis, mas não era suficiente para secar. E ele ficou deitado no papel de jornal. Quantas vezes eu levantava de noite e vinha ver ele, vinha arrumar ele, conversava com ele, sentava-me e ele falava-me assim: "Oh, mãe, vai para a cama, precisas descansar, mãe." E às vezes eu ia, mas eu ficava sentada acima da minha cama com o sentido nele. Sim. Eu ficava com o sentido nele. Até que Deus o levou, né? E eu ia cada dia cuidar dele. Eu não falava a língua, ou quase nada. Ele foi o meu primeiro professor. Ficou uma amizade muito grande com ele. Eu cuidei 2 meses. Ele morreu 1º de setembro de 88. Eu gosto muito dos moradores daqui, porque eles são muito abertos, muito francos, eles falam da vida deles, não tem máscara. Para mim foi uma experiência muito, muito boa, porque o povo europeu é bem mais fechado. Eu recebi aqui um carinho incrível. Quando eu cheguei aqui, eu pensava que ia fazer uma coisa pelos outros, mas logo percebi que ia ganhar bem mais. E de dar a possibilidade para eles ter uma moradia me deixa alegre. Um paciente que estava já muito doente, falou para mim: "Olha, Lisete, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi de pegar AIDS, porque nunca ia ter esse carinho e uma cama, assim, esses cuidados na minha vida." Mas é um paradoxo, não? É um paradoxo. Eu fico, como se diz? Effrayée. Assustada? Assustada. A Livi funciona como um local para acolhimento das pessoas carentes, né, e que são encaminhadas através do serviço social ou mesmo de pedidos da população, pedidos de vaga.
que não quer ficar com ele. São feitas perguntas a respeito da vida dessas pessoas, a situação social, de necessidade, o estado de saúde. E diante dessas informações e da existência de vaga, nós podemos acolher essa pessoa. Ela passa a ter aqui moradia, com acompanhamento médico nos hospitais. Nós temos um trabalho de ida ao hospital, muitas vezes durante 4 vezes ao dia. Nós não temos um médico aqui na Terra da Promessa. Fico mais de pé do que deitado, porque eu não fico parado, eu fico fazendo alguma coisinha para poder movimentar, para não doer, né? E a ferida da biópsia? Tá melhor, não? Dá. Vamos dar uma olhada? Dá. Puxa. Você tem trocado o curativo todo dia, né? Troquei hoje. Certo. Vamos trocar o curativo também. Eu. Então, Sérgio, apareceram lesões novas? Eu, quando trabalhava no hospital do Tatuapé, eu fui pro hospital e aí eu conheci uma moça lá que morava na favela. E aí ela pediu se eu queria morar com ela, e eu peguei e fui morar com ela. Aí eu fiquei um bom tempo morando com ela, só que depois eu fiquei ruim e eu fui morar com meu pai. E aí quando meu pai aceitou eu no começo para morar com ele, né? Aí quando eu fui para casa do meu pai, né? A minha madrasta aceitou eu tudo, pensando que eu não tinha o problema da doença ainda. Aí, de repente, eu estava com problema na perna e meu pai mandou eu lavar a perna com a escovinha de lavar roupa, dizendo que era cascão, e não era cascão, era sarcoma, e ele não sabia. Aí quando eu voltei com a minha madrinha de novo, que eu peguei o resultado, aí eu fiquei ruim, aí eu fiquei sabendo que eu estava com o problema da doença. Aí minha madrinha chorou, eu também chorei junto com ela, né? A minha madrasta pegou, falou com meu pai em particular, né? Falando para ele que eu não ia poder ficar comigo, por causa que ela não sabia, uma que ele não sabia como cuidar de mim por causa da doença. E outra, que ela também não podia ficar comigo, porque ela tinha duas crianças pequenas e estava com medo que passasse o problema para as crianças. Aí meu pai pegou e falou para minha madrinha: eu acho melhor vocês ficar com ele, que eu não vou poder ficar com ele lá. Nasci no Rio de Janeiro e fui criado em orfanato. Não conheci meu pai nem minha mãe, não conheci família nenhuma. Quando chegou aos 18, os pastores da igreja onde que eu fui criado falaram que eu já estava em ponto para mim sair para a rua. Vivi minha vida trabalhando em cozinha, como copeiro. Depois não deu certo, eu achava que a minha vida não era aquilo que eu queria, aí eu passei a ser travesti. Minha vida aqui na Levi foi uma batalha que eu fiz e demorou muito tempo para me conseguir. Mas eu me sinto feliz porque aqui é uma chácara, era o jeito que eu queria mesmo ficar. Eu gosto daqui, eu crio minhas galinhas, ajudo os pacientes, trato os pacientes com amor. Eu me sinto assim uma pessoa assim feliz porque eu tô acabando de viver. A minha vida foi muito dura, tive vários desgostos na minha vida, mas agora eu acho que eu aproveito bastante a vida. Antes de eu partir, então eu aproveito bastante a minha vida. Eu fui uma pessoa muito infeliz, tive momentos bons. Eu posso falar assim que eu tive momentos bons, mas a minha vida nunca foi feliz. Hoje eu não acredito em nada, não acredito nem em Deus, não acredito em nada. Porque eu fiz um balanço da minha vida e eu vi que nada nessa vida valeu. Já estou preparado mesmo para o fim da vida. Eu saí de casa muito cedo, né? Aos 14 anos eu saí da minha casa e vivi minha vida a solo. Para mim foi muito legal isso. Eles sempre me respeitaram. Meu pai, apesar de ser muito durão, tirânico muitas vezes, né, admirava muito as pessoas que queriam viver com liberdade. E eu aprendi com meu pai isso, a liberdade. Show?
sobre a minha, naquela época, bissexualidade, né? Não houve problema nenhum, todos eles sabiam. Claro que família é família, jamais ela vai aceitar 100%, né? Há 3 anos atrás, eu perdi um grande companheiro meu. Nós estávamos juntos já há 9 anos e pelo menos eu cuidei dele. Eu estava totalmente assintomático, então cuidei dele 2 anos praticamente, até mais. Foi uma época que hoje talvez eu tenha percebido o quanto foi difícil conviver com esse vírus, onde eu e Marquinhos, né, lutamos tanto contra o vírus. E eu via o Marquinhos, que é a pessoa que eu amava, se definhando, sendo consumida por um, sei lá, por um vírus fantasma. Aquilo lá sempre me revoltava, me deixava muito nervoso, eu não dormia às noites. E o Marquinhos, na verdade, ele foi muito valente, né? Hoje, uma veia minha estourou. Aí, olha só, não dá nem para encostar. Mas um dia muito dolorido para mim. Porque, na realidade, eu acho que o grande problema também da gente que é portador e vai sempre tomar essas injeções, essas medicações, é a dor que a gente sente. Eu, por exemplo, eu já estou começando a ficar meio paranoico, eu não posso ver agulha na minha frente. Eu tenho que fazer sempre uma colheita de líquor que é feito na espinha, né? E eu acho que é mais impressão, é assim, é a picada mais temida por todo mundo que tem algum problema de meningite ou de toxicoplasmose. Essa colheita de líquor. Mas, na verdade, assim, ela não dói tanto, mas é a impressão de ter aquela agulha sendo enfincada no meio das suas vértebras. Isso daí dói demais, dói só de pensar, né? E o Marquinhos, na verdade, ele foi muito valente, né? Porque ele sofreu todas as barras que poderiam sofrer uma pessoa portadora do vírus. Eu nunca vou me esquecer que eu estava fazendo uma peça de teatro e eu estava viajando. E o Marquinhos, ele foi internado. Isso foram nos últimos dias dele. E um dia eu cheguei lá no hospital, as pessoas falavam assim, olha, ele gritou teu nome a noite inteira, né? E eu tinha prometido para ele que ele iria vir para casa no final da vida dele. E eu trouxe ele para cá. E foi muito legal, quer dizer, legal que eu digo, era uma expressão de eu estar feliz de estar do lado dele, ele não está no hospital. E ele morreu aqui em casa, né? Nos meus braços. Eu acho que foram os segundos mais difíceis que eu passei, porque eu estava muito, muito desesperado. Mas, ao mesmo tempo, quando ele morreu, eu senti que ele estava feliz, porque acho que o sofrimento dele até tinha acabado. Eu fiquei muito feliz também, que assim, não é feliz. Deu uma sensação esquisita, porque era um misto de desespero, vendo ele morrer, e eu abraçado com ele, eu fazendo respiração boca a boca, eu fazendo... Era muito terrível, porque naquele momento, além de eu estar sufocado de pavor pela morte, ao mesmo tempo eu me senti aliviado. E isso é difícil falar, parece ser uma coisa esquisita, mas é essa dicotomia que talvez hoje eu possa até entender.
você se surpreendeu, né? Como é que foi o espetáculo? Legal? Foi bom, foi legal, viu? Tudo bem, Robertinha? Tudo bom, Sassão? Oi! Ô, seu filho! Gol! Como é que tá? Gol! Oi, Tílio. E aí, Marcelão? Assistiu? Hã? Assistiu hoje? Assisti. Como é que foi? Eu acho que o comecinho do espetáculo tá um pouco rápido demais. Tem algumas cenas, por exemplo, que vocês estão fazendo rápido pra caramba e que tá sendo legal. Por exemplo, a cena do mercador. Ah, é? Né? Ficou legal. Apesar do hecatombe de hoje, né? Saiu legal, Foi né? legal. E aí, como é que você tá? Eu? É? Graças a Deus eu tô começando a ficar ótimo. Eu não tô tomando mais as injeções. Não tem ido mais ao hospital, né? Não, só vou pra consulta. Graças a Deus. Agora, nada como ficar em casa, né? E não ficar em casa. Por exemplo, outro dia Ficava uma semana assim usando direto. Fui internado 3 vezes, né? E em uma dessas internações fizeram um exame do HIV e aí constataram que eu era portador, né? Foi um baque, né? Mas eu já estava mais ou menos prevenido, né? Porque eu andava com vagabunda, então quer dizer, você já está no meio, né? O risco é bem maior. No começo eu comecei a usar mais droga e durante um ano usei crack, Aí eu falei, é o fim, né? Aí eu, sei lá, me deu um estralo, eu me internei e hoje agora eu não uso mais droga, né? Minha vida afetiva antes era bem assim, promíscua. Grande aliada desse vírus. Eu sei da minha sexualidade desde os 6 anos. Convivi muito bem com ela até os meus 19 anos, quando meu irmão me pegou fazendo travesti na cidade, me agrediu, levou para minha casa. Eu processei na 28ª delegacia da freguesia do Ó e fiquei um ano em casa e me casei. Dei esse casamento para minha família toda, fui papai, sou papai de 2 filhos. A menina já morreu, o menino tem 14 anos. E com a morte do meu pai, eu voltei para a rua ser o profissional do sexo, que eu sempre fui. E a sociedade fechou as portas para o homossexual sem querer saber da minha capacidade profissional. Como passei a minha vida toda vendendo ilusão, porque o travesti vende uma ilusão. Então quem vende uma ilusão vende qualquer coisa. Fui trabalhar nas diversas áreas de vendas, carros importados, produtos industrializados, consórcios, e eu vendi muito bem. Quando eu fui a receber minhas comissões, eu não recebia. Por quê? Se eu sempre dei produção. Sempre fui um excelente vendedor. Toma, já tirou peruca, já vai trabalhar. Toma. Mix. Não, pode. Eu falei, não, vocês conseguiram, né? Vocês conseguiram. Depois ontem eu dei assim que eu... Lá, eu calambiei mesmo. A pinça é uma violência, a qual a gente tem todos os dias, mas violência maior foi eu ter pego o vírus na cadeia. Fui por estelionato, fiquei 2 anos presa, e as minhas amigas que lá permaneceram, que já morreram, porque não tem jeito, ia para cuidar de um dente, e quando já saía, já vinha morta com óbito AIDS. Os maridos dessas minhas amigas que morreram eram os que eu relacionava como se relaciona com todo. É uma transmissão desenfreada. Na hora que eu soube pelo meu médico que eu era portadora do vírus, era como se o chão fugisse. Não tinha nem direita nem esquerda, um vazio. E imediatamente eu me afirmei e fui imediatamente procurar minha família para participar do meu resultado. Chorei muito, chorei muito. Eu não chorei por mim, eu chorei por tantas milhares de pessoas que passariam por aquilo que eu acabei de passar, quando eu soube do meu resultado. Eu adquiri o vírus da AIDS através de tóxico, fiquei internado no hospital de lockdown.